Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero aí que todos estejam bem. Eu sou o professor Davi Oliveira e sejam muito bem-vindos aqui à playlist de adição e subtração no conjunto dos números naturais, né, professor? Isso. Essa é a aula de número 1, moçada. Então a gente vai ver aqui nessa aula de número 1 a adição. A adição em qualquer conjunto, professor? Não, no conjunto dos números naturais. Davizinho, cara, eu tô procurando adição e subtração com números negativos. Botou na playlist errada, né? Sim, você tá. Você vai ver aqui no canal adição e subtração no conjunto Z. Professor Davi, o meu desespero é outro. Eu tenho que ver os números positivos, os negativos e as frações. A festa inteira. Aí você vai ver aqui a playlist de adição e subtração, mas não no conjunto dos naturais, nem no conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Você vai ver no conjunto Q, que é no conjunto dos números racionais, tá bom? Esse vídeo é mais indicado para aquela turminha ali, né? Tá começando a engatinhar, tá abrindo a brechinha da porta ainda, né? Isso, engatinhando ali. Na matemática, é bem provável que essa aula seja vista, seja visualizada com pais, mães, algum adulto, algum responsável acompanhando vocês, tá? Então, prepara aquele cafezinho lá, papai e mamãe. Tem muita coisa interessante pra gente ver aqui e algumas dicas que eu vou dar para vocês também, tá legal? Vamos lá, adição, primeira adição, depois subtração. Nessa aula de número 1, adição e propriedades da adição, tá bom? Sejam A e B dois conjuntos disjuntos, ou seja, são conjuntos sem elementos comuns, né, professor? Isso. Aqui eu tenho o conjunto A, eu tenho no conjunto A 3 elementos, A, B e C. Eu tenho o conjunto B, tenho 2 elementos, X e Y. Tá legal. Então, o número de elementos de A é 3, o número de elementos de B, 2. Vamos reunir esses dois conjuntos, vamos fazer a união dos dois. A união com B vai ser o quê? A, B, C, X e Y. Perfeito, professor. Então, a união com B me deu um conjunto com 5 elementos. Isso aí, pessoal. Verifique, então, que o número de elementos de A mais o número de elementos de B é igual ao número de elementos de A união com B. Então, 3 elementos daqui mais 2 elementos daqui é igual a 5 elementos, né, pessoal? E isso, do conjunto A união com B. Essa operação se chama adição. Adição, né, pessoal? Isso. E é indicada pelo sinal de mais. Tá com essa cruzinha aqui, sinal de mais, é o símbolo da adição. Dizemos que 3 e 2, o 3 daqui, né, o 2 daqui, né, são chamados de parcelas. Então, se por um acaso do professor cobrar para você, como é que se chama isso aqui? Você vai dizer parcela, parcela, isso, tem tantas parcelas, o 3 é parcela, o 2 fulano é parcela, tá legal? São chamados de parcelas, perfeito. E o 5, professor? O 5 é chamado de soma. Então, por exemplo, no exemplo de número 1, olha como é tranquilo isso aqui, ó. O conjunto A tem 7 elementos, tá? O conjunto B tem 11 elementos. Tipo esse exemplo que a gente estava vendo aqui, né, professor? Isso, tá. São disjuntos. Quantos elementos tem o conjunto A união com B? Então, se eu pego 7 elementos de um com 11 elementos do outro, da mesma forma, mesmo raciocínio que está por trás disso aqui, professor Davi, quando eu fizer A união com B, eu vou ter um conjunto com todos os elementos de A e todos os elementos de B. Sim. No fim das contas, você vai ter aqui, ó, 11, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 elementos. Sim, você vai ter um conjunto com 18 elementos. Quando eu era garoto, eu era um garoto muito introvertido e me comparava muito com as outras crianças. Então, eu via as outras crianças, às vezes, fazendo cálculos mentais muito rápidos, sabe? Tanto. Subtrai aqui, tanto. E soma não sei o que, tanto. E eu, lento, sabe? É bem, você, isso, eu, Davi, lento. Eu tinha vergonha de somar nos dedos, era outra época, né? Tinha vergonha. Então, hoje em dia, eu encorajo muito meus alunos. Cada um tem um ritmo. Você que está assistindo esse vídeo, você tem o seu ritmo. Você não precisa fazer no ritmo dos outros. Você não precisa fazer igual aos outros. Você não precisa ser igual a ninguém. Você precisa fazer. Ponto. Professor Davi, cara, vou fazer no meu ritmo, né? Se você tiver que somar nos dedos, some. Se você tiver que usar os dedos, não tem problema nenhum. O importante é fazer certo. Tá legal? Não se preocupe com a opinião dos outros. Tá bom? Bem, exemplo 2. Considerando a igualdade, 45 mais 13 mais 18 igual a 76, responda. Qual é o nome da operação? Aí o professor quer saber se você se ligou na parte teórica, na explanação teórica que ele estava na aula, né, professor? Isso, viajando na net. Isso. Prestando atenção, professor, o nome da operação é adição, né? Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui também. O nome da operação, adição. Cabe ali do lado? Cabe. Perfeito.
Como se chama o número 76? Eu vou apagar aqui, a gente bota aqui, tá? Para não ficar bagunçado. O número 76, professor, 76 é da mesma forma que aqui, ó. O 3 e o 2 eram parcelas, né? E o 5 era a soma. Aqui também, ó. Parcela, parcela, parcela. Beleza. 76 não. 76 é a soma. Isso. Então o número 76 se chama o quê? Soma. Tá ok. E a letra C eu já sei que você vai perguntar, professor. Isso, é isso aí mesmo que você está pensando. Como são chamados os números? Aí eu vou botar aqui do lado. 45, 13 e 18. Professor, parcelas. Isso. Vai lá, vê se você quer printar aí. Anota o que você quiser. Beleza, pessoal. Volta para cá então. Trouxe a letra C para cá. Tá legal? E a letra B continua aqui. Então, como se chama o número 76? É a soma. E aqui é tudo parcela, né, pessoal? Isso, que é a nossa letra C. Como são chamados os números 45, 13 e 18? Então, 45 é parcela, 13 e 18 também são parcelas. Tá ok. Exemplo de número 3. Em uma adição, as parcelas são 721 e 139. Então, você já tem as duas parcelas. Qual vai ser a pergunta da questão? Professor, qual é a soma, né? Isso. Então, anota aí, pega aí, coloca um embaixo do outro para você fazer junto comigo. Sem preguiça, né, professor? Isso, cara. Sem preguiça, sem pressa, sem desespero. Coloca aqui o 721 mais 139. Beleza. 721 com 139. Professor Davi, cara, você faz junto com a gente? Devagarinho, vamos lá. Para quem tem muita dificuldade, vem comigo para cá. Olha, primeiro, 9 mais 1, você tem 9, né? Bota aí nos dedos, cara. Você tem 9, mais 1, 10, né, professor? Isso, cara. Coloca 1 aqui em cima, coloca o 0 aqui embaixo, 10. Agora eu vou somar 1 mais 2, 3. 3 mais 3, meia dúzia, 6. Ok. 7 mais 1, 8. 860 é a nossa resposta, professor. Isso. Desse jeito. Aqui, ó. Determine a soma do número 273 com o seu sucessor. Então, qual é o sucessor de 273? 274. Beleza. A gente quer a soma desse... Isso. Parcela, tá? 273 é parcela. Seu sucessor, 274, também é parcela. E aqui a gente vai encontrar, né? Vamos nessa, vamos achar a soma. Soma aqui comigo, vamos lá. 3 mais 4, 4. Mais 1, 2, 3, 7, professor. Isso. 7 mais 7. Professor Davi, cara, eu dei o 7. Quero somar mais 7. Isso. Vai dar 14, né? Vai. Ó, tenho 7. Estou somando mais 7. Ó, 8, 9, 10. Beleza. 11, 12, 13, 14, professor. Vai um lá em cima. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. 547 é a soma. 547 é a soma. Fazer cálculos mentais tem sua importância? Claro que tem, pô. Claro. Isso é importante para você criar novas conexões neurais, tá legal? Isso é importante para você desenvolver o teu raciocínio. Mas matemática não se trata só de cálculos mentais. Num futuro próximo, você que está vendo isso aqui pela primeira vez, vai estudar um negócio chamado multiplicação. Eu sei, Davi, e você vai descobrir isso quando você tiver um pouquinho mais marmanjo, né? Já caminhando com as próprias pernas. Eu sei que se eu puxar... Aqui tem quantas esferas? 1, 2, 3, 4, 5 esferas de aço. Eu sei que se eu puxar essa, a última vai levantar e as demais vão ficar paradas. Já avisou? Isso, cara. Eu sei disso. Eu sei que se eu puxar duas, agora eu tenho o dobro da massa. Ou seja, eu tenho uma esfera mais outra. Eu tenho duas esferas. Eu somei as duas. Ao somar as duas, vão subir duas ali e a do meio vai ficar parada. Eu sei disso. Beleza. O que está por trás disso, desse fenômeno que a gente está vendo aqui, um fenômeno da natureza, né? Desse fenômeno que nós estamos vendo aqui, tem tudo a ver com matemática. Tem tudo a ver com soma e com a multiplicação. Aí você vai ver que é a soma, depois você vai ver um negócio chamado multiplicação, aí daqui a pouco você vai ver aqui um tico-tico, multiplicado com o outro com tico-tico. Me garante que se eu puxar 3 aqui, vão subir 3 lá também, né, professor? Isso, cara.
O ideal era fazer isso numa superfície plana, né? Na minha mão fica sacudindo. Vamos levantar 3 do outro lado. Sim, porque a multiplicação de uma coisa por outra me garante isso. Isso é matemática. É o que está por trás do cálculo mental. É o entendimento de como as coisas estão se comportando. É a explicação daquilo que você está enxergando, sabe? Bom, por hora é mais ou menos isso, tá? Para a gente não aprofundar muito também. Vê se você quer printar aí, para a gente ver aqui algumas propriedades. Beleza, pessoal? Então, só para a gente fechar essa aula aí com chave de ouro, vamos ver aqui propriedades estruturais da adição. Aí na aula de número 2, a gente fala da subtração, tá legal? Vamos lá, fechamento. A soma de 2 números naturais é um número natural, né, pessoal? Sim, claro, é sim, com certeza. 5 pertence aos naturais, beleza. 3 pertence aos naturais, ótimo. 5 mais 3 também pertence, 8, né? Também pertence aos naturais, show de bola. Comutativa, a ordem das parcelas, presta atenção, a ordem das parcelas, né, pessoal? Isso, não altera a soma, né, professor? Não, cara. Se você faz 7 mais 2 ou 2 mais 7, 7 mais 2, 7 mais 2, né, professor? 9, isso. 2 mais 7, 9. Tanto faz, professor, no final das contas você encontra sempre o mesmo resultado. Então, a ordem das parcelas não altera a soma. 7 mais 2 é igual a 2 mais 7. Pegou a visão? Elemento neutro, o número 0, né? Isso. 3 mais 0 é o próprio número, né? Isso. 3 mais 0 é 3, ou 0 mais 3 é 3. Letra D, associativa. A adição de 3 números naturais pode ser feita associando-se às 2 primeiras ou às 2 últimas parcelas. Então aqui eu tenho 3 parcelas. Beleza. A soma é a mesma, professor. Primeiro eu fiz aqui, 2 mais 3 entre parênteses, 5. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10, professor. Isso. Agora eu coloquei entre os parênteses as 2 últimas parcelas, o 3 e o 5. Resolvendo o parênteses, o que eu tenho? 3 mais 5, 8. 8 mais 2, 10 também. Sim. Então, eu posso fazer associando-se as 2 primeiras ou as 2 últimas. 2 mais 3 mais o 5 é a mesma coisa que o 2, que soma 3 mais 5 sem problema nenhum, tá? Que propriedade foi aplicada? Só para a gente praticar um cadinho. Vamos lá. 4 mais 9 é igual a 9 mais 4. Professor, 4 mais 9, 9 mais 4, tá parecendo isso aqui, não tá não? É comutativa. A ordem das parcelas não altera a soma, né, professor? Não, eu posso fazer 4 mais 9 ou 9 mais 4, que eu vou encontrar o mesmo resultado, né, professor? Isso, tá bom? Então, bota aqui comutativo. Próxima. A mais 5 igual a 5 mais A. Professor Davi, você botou esse aí só para dar uma cutucada na gente. Tem diferença disso aqui para o que está em cima? Tem não, né, professor? Se eu faço A mais 5 ou 5 mais A ordem das parcelas não altera a soma. Não, comutativa. Tá bom? Então, se cair assim na tua prova, não se deixe assustar se tem números ou letras, tá legal? Só vê o que está acontecendo ali. 3 mais 0 é igual a 3. Eu sou o elemento neutro. Tudo bem. As 2 últimas são associativas, né, professor? São. As 2 últimas são associativas. 2 mais 4 mais 6 é igual a 2 mais 4 mais 6. Fiz a associação das 2 primeiras parcelas ou das 2 últimas. Isso. Associativa para cá. Na de baixo, a mesma vibe aqui das letras, só para você não ficar assustado. Isso, associativa para cá. Beleza? Não precisa se assustar com isso não, né, pessoal? Não, para de bobeira, rapaz. A mais B, entre parênteses, mais C, é igual a A, agora eu associei as 2 últimas, mais B mais C. Tudo bem, professor? Associativa, né? É isso aí. Vê se você quer fazer uma última anotação. Eu volto para cá, pessoal, apenas para finalizar esse vídeo, pedir um like aí no vídeo, se você tiver curtido a aula, tá legal? Se inscreve aí no canal. Na aula de número 2, então, a gente vê a subtração dentro do conjunto dos números naturais. Isso. Valeu. Tchau, tchau.